Capítulo 25. Nell acordou sobressaltada, sentou-se e procurou pela vela. Betsy estava gritando e tudo indicava que Hope mais uma vez não ia sair do lugar para acalmá-la. Vinha fazendo isso havia dias, e a paciência de Nell estava no fim. Saiu da cama, jogou um chale sobre os ombros, e apanhando a vela, saiu descalça pelo patamar entrando no quarto de Hope. Pronto, amorzinho, disse ela segurando o bebê no colo. Nell chegou. Betsy estava molhada e, pelo jeito, com muita fome, sugando os pequenos punhos. Nell tirou a camisola e a fralda molhadas e as substituiu por secas. Depois se aproximou da cama. Hope estava exatamente da mesma maneira como tinha ficado por dias a fio, deitada de costas, olhando para o teto, aparentemente sem consciência de qualquer coisa. Você precisa amamentar Betsy, disse Nell. Quando Hope não respondeu, nem sequer olhou para ela, Nell chamou-a, puxou seu braço e repetiu o pedido mais alto desta vez. Ainda assim, não obteve resposta. O que Bennett vai dizer se voltar a encontrar a filha meio morta de fome? Disse Nell zangada. Você é a mãe dela, pelo amor de Deus. Ele não vai voltar, ele morreu. Um arrepio gelado desceu pela espinha de Nell com o tom frio e inexpressível da voz da irmã. Se ele morreu, então, mais uma razão para você cuidar da filha dele, disse Nell, áspera. Sente-se já e coloque-a no peito. Betsy começou a gritar novamente. Mesmo à penumbra da luz da vela, Nell via que o rostinho estava quase roxo de fúria. Você é desumana. Esta criaturinha só quer o seu leite. Você pode ficar aí sentindo pena de si mesma, mas vai amamentá-la primeiro. Nell pousou a criança na cama e abriu a camisola de Hope. Seus seios estavam grandes, as veias saltando de tão saturados de leite. Vai deixá-la mamar. Não vou ficar aqui parada, vendo você ser tão egoísta. Pegou Betsy e colocou-a no peito de Hope. Ela se agarrou ao seio da mãe com avidez, mas ainda assim, Hope não tentou acomodá-la nos braços, nem mesmo olhar para ela. Nell empoleirou-se na cama, sustentando o bebê, tão cansada que achou que cairia no chão a qualquer momento. Mas sabia que não poderia voltar para a cama até que a fome de Betsy estivesse saciada, e ela de volta ao berço. Entenderia melhor a reação de Hope se ela tivesse sido informada oficialmente da morte de Bennett. Mas o capitão não achou que ele estivesse morto. Então por que Hope acreditava que fosse assim? Depois de uns 20 minutos mamando, Betsy adormeceu. Nell a tirou do peito de Hope e a fez arrotar. Depois a deitou de volta no berço. Quando se voltou para Hope, viu que ela nem ao menos cobrira os seios. Você não pode nem se cobrir, disse Nell muito brava. Sabe quanto estou cansada? Não consegue pensar em ninguém mais além de você? Não houve resposta. E Nell estava tão fora de si que estapeou o rosto de Hope com força. Mas o tapa não surtiu efeito. A irmã continuou prostrada como antes, como se não pudesse ver, ouvir, nem sentir nada. Você é malvada, gritou. Até as desgraçadas mais miseráveis que acabam no asilo cuidam de seus filhos. Assim que o dia clarear, vou mandar chamar o Dr. Cunningham, porque não sei mais o que fazer com você. E então saiu do quarto temendo fazer algum mal à irmã, caso continuasse ali com ela. Não sei o que fazer, Sr. Rufus, disse Nell aos prantos, quando ele apareceu na manhã seguinte. Estou esgotada, não aguento mais. Rufus tinha ido a Keynsham buscar milho para as galinhas e, no impulso, decidiu parar em Willowwind para visitar Hope e o bebê. Assim que viu Nell,
Notou que algo ia muito mal. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar e ela parecia exausta. Então, ela contou como tinham sido os últimos 10 dias, desde a carta do capitão Pettigrew, e começou a chorar outra vez soluçando, dizendo que tinha medo que Hope acabasse em um hospício. Rufus não via Hope desde o dia em que ela fora à casa do portão. Mas Matt e Amy tinham ido visitá-la alguns dias após o nascimento de Betsy e comunicado a ele que tanto a mãe quanto a criança estavam bem. Ou melhor, disseram nunca ter visto uma mãe tão feliz. Ele não sabia sobre a carta de Angus Pettigrew, porém, se tivesse sabido, teria ido até lá imediatamente. Rufus podia imaginar que um choque desses logo após o parto a deixasse transtornada, mas, assim como Nell, não entendia por que Hope rejeitaria o bebê. Nell mostrou-lhe a carta de Angus, que para ele não pareceu tão alarmante, pois havia apenas 3 ou 4 linhas sobre Bennet. O resto, descrevendo o que o capitão estava fazendo e os planos para mais um bombardeio de Sebastopol. Ele não teria escrito sobre a doença de Bennet tão por alto se achasse que haveria a possibilidade dele morrer, observou Rufus. Não teria, eu sei, disse Nell chorosa, mas é preocupante Bennet não ter escrito. Mesmo que estivesse tão mal que não pudesse segurar uma caneta, de certo teria pedido a alguém que escrevesse para ele, não acha? Rufus concordou, mas achou que não seria bom fazer Nell pensar o pior. Foi provavelmente o que fez, só que a carta ainda não chegou até aqui, disse ele com firmeza. Agora, vá e descanse, Nell. Vou falar com Hope. Rufus entrou no quarto de Hope sem bater e foi direto para a janela abrir as cortinas. Betsy dormia no berço e quando ele se afastou da janela e viu quando Hope havia mudado desde a última vez que a vira, ainda antes do parto, seu coração se apertou. Ela estava radiante então, as faces rosadas e cheias, os olhos cintilando como quando era menina. Agora seu rosto estava magro, pálido e cansado, e os olhos escuros vazios e sem vida. Sentou-se na beira da cama e segurou a mão dela. Isso não pode continuar, Hope, disse ele docemente. Li a carta de Angus e não há nada indicando que Bennet esteja morto. Você sabe perfeitamente que a correspondência vinda do Oriente pode se atrasar semanas. E como diz Nell, as más notícias chegam 2 vezes mais depressa do que as boas. Se ele tivesse morrido, você já teria sido informada. Eles o enterraram sem saber quem ele era, respondeu ela, o rosto contraído pelo sofrimento. Lá isso é muito comum. Talvez com soldados rasos, mas não com oficiais, insistiu ele. Nell escreveu pedindo a Angus para procurar se informar mais. Mas você precisa lembrar que é mãe e tem o dever de cuidar de Betsy. Não posso, disse ela cansada. Você deu a ela o nome de sua amiga que morreu, que você não negligenciou quando ela precisou de sua ajuda. Você tratou do capitão quando ele foi ferido e cuidou de inúmeros outros homens também. Está me dizendo que eles eram mais importantes do que o seu próprio bebê? Você não entende, disse ela, desviando o olhar. Rufus segurou seu rosto e virou-lhe a cabeça para encará-lo novamente. Só porque sou homem e não tenho filhos, não significa que não consiga entender o tormento que você está passando. Cuidei de minha mãe desde que Briargate foi incendiada. Lidei com suas infinitas recriminações a si mesma, as lágrimas e as explosões de raiva. Havia dias em que ela não conseguia se banhar e nem se vestir. Quando não comia e andava
de um lado para outro à noite, em vez de dormir. Tive medo de ter que colocá-la em um hospício. Nell está com medo que seja para onde você está se encaminhando. Podem me colocar em qualquer lugar. Dá tudo na mesma para mim. Não acredito, exclamou Rufus, sua voz se elevando com a agitação. Você pode se sentir assim agora, mas é capaz de vencer isso porque é forte. Tem que sair desta cama, segurar Betsy e pensar somente nela. Em pouco tempo vai descobrir que ela será um consolo para você. Você não sabe de nada, disse ela com rispidez. Você cresceu no luxo enquanto você ainda dormia em sua cama de plumas. Eu estava limpando as grelhas do fogão, esfregando os assoalhos, carregando as águas sujas da desgraçada da sua mãe, até limpando o vômito de seu pai. Se não fosse por Bennett, eu teria sido obrigada a viver minha vida inteira num cortiço. Talvez tivesse que me vender até para comer. Não posso viver sem ele. Pode sim, se tiver que ser, disse Rufus, segurando os braços dela e sacudindo-a um pouco. Lembre-se, você é a menina que fugiu de Albert, que teve a coragem de ficar longe, porque não queria que ele fizesse mal a Nell. Você trabalhou com bravura em St. Peter, cuidando daqueles que ninguém mais queria cuidar. Angus escreveu e nos contou que os soldados que estavam na Crimeia adoravam você pelo que fez por eles. Uma mulher capaz de fazer todas essas coisas pode cuidar do próprio bebê, mesmo que seu coração esteja partido. Ela o fitou com um olhar inexpressivo. Amar Bennett foi o que me deixou forte, replicou ela. Ele preencheu todos os vazios dentro de mim. Você não sabe como é isso. Rufus olhou para ela e acariciou seu rosto com ternura. Não sei. Você acha que é a única com vazios dentro de si? Talvez eu tenha dormido em uma cama de plumas, Hope, mas nunca tive o tipo de amor que você recebeu de sua família. Meu pai estava sempre fora, em algum lugar ou bêbado, e minha mãe só passava no máximo 1 hora por dia comigo. Foram Ruth e Nell que cuidaram de mim, e eu sempre invejo você, porque teve o amor delas. Já pensou no inferno por que passei na escola? Apanhava dos mestres e dos meninos mais velhos, sempre faminto, sempre sentindo frio durante o inverno. Tinha a sensação de ter sido mandado para lá como castigo, mas não entendia o que havia feito para merecer. Quanto aos anos que se seguiram ao seu desaparecimento, fiquei sem nada nem ninguém em Briargate, nem você, nem Nell, ninguém. Baines era velho demais para fazer qualquer coisa. Minha mãe e meu pai se escondiam no estúdio medrosos, enquanto Albert se pavoneava como se fosse o dono do lugar. Na escola era um inferno, mas em casa era uma desgraça. Ele notou um ligeiro abrandamento na fisionomia dela e viu que devia continuar falando. Só fui para Oxford para fugir, disse ele. Mas lá também nunca me adaptei. Era chamado de peão de fazenda e outros termos grosseiros que não posso repetir. Foi só na fazenda de Matt que senti que tinha algum valor. Betsy começou a chorar e Rufus se levantou e foi até o berço. Olá, pequenina, disse ele, curvando-se para pegá-la no colo. Agora, pare de franzir o rosto assim, não fica bem. Segurando-a de encontro ao ombro, ficou junto a ela na janela. Sua mãe salvou minha vida anos atrás, disse ele ao bebê.
Ela contou certa vez que estava com raiva porque a mãe dela tinha desistido de viver e morrido, deixando-a sozinha. De minha parte, achei isto um pouco excessivo. Afinal, a pobre mulher estava muito doente. O que você acha, Betsy? Uma mãe deve colocar o marido ou o filho em primeiro lugar? Você entenderia se sua mãe virasse as costas para você porque estava com medo de viver sem seu pai? Ele escutou um choro fraco atrás de si. Era Hope. Ela era a menina mais bonita, engraçada e animada de toda a redondeza. Continuou ele, beijando a cabecinha de Betsy. Valente como um leão, bondosa, atenciosa e tão esperta quanto uma raposa. Não era o tipo de pessoa que se espera que vá terminar seus dias em um hospício. Além do mais, eu estava contando com ela para ir em breve a Briargate, me dar uma opinião sobre a possibilidade de transformar as estrebarias em uma casa para Lily e para mim. Ele se virou quando os soluços se tornaram mais altos. Hope estava transtornada, lágrimas descendo-lhe pelo rosto e a cabeça virando de um lado para o outro no travesseiro. Nell lhe dissera que Hope tinha chorado somente um pouco quando a carta chegou. Explicou que foi como se o espírito de sua irmã a deixasse e só restasse uma casca. Olhando para Hope, Rufus pensou que talvez aquelas lágrimas fossem necessárias para libertar esse espírito de algum lugar escuro em que estava escondido. Doía ver a sua angústia. Ele teve vontade de abraçá-la e confortá-la, mas estava com Betsy no colo e sabia que seu papel naquele momento devia ser o de seu protetor. Então, esperou pacientemente até que as lágrimas de Hope começaram a diminuir, e ela procurou um lenço para assoar o nariz e secar os olhos. Ela estava horrível, o rosto manchado e vermelho e os olhos inchados. Mas era melhor do que o vazio de antes. Você vai amamentá-la agora. Era uma ordem, não uma pergunta, e ele ficou aliviado quando ela assentiu. Boa menina, disse ele, e deitou Betsy na cama por um momento. Ajudou Hope a sentar-se, enxugou as lágrimas de seu rosto, ajeitou os travesseiros atrás das costas dela e colocou a criança em seus braços. Eu gostaria de ficar e desfrutar de sua companhia enquanto você a amamenta, disse ele com um sorriso. Mas não acho que Nell aprovaria. Vou estar lá embaixo, porém basta chamar quando terminar. E parou na porta, aliviado ao ver que ela estava acalentando Betsy com ternura. Você não está sozinha, Hope, disse ele mansamente. Você tem muitas pessoas que a amam. Aconteça o que acontecer, nunca a abandonaremos. Rufus sentiu-se como se tivesse passado por um rolo compressor, enquanto descia as escadas e entrava na cozinha. Nell ainda estava caída por cima da mesa. Ela está amamentando Betsy, disse ele, pousando a mão nos ombros curvados de Nell. Vou ficar aqui pelo resto do dia, vá deitar-se. Mas tenho que preparar as refeições, lavar as fraldas, protestou Nell. Dora, pode fazer isso, disse ele delicadamente, pois notou que Nell estava quase tão perturbada quanto Hope. Não faz mal deixar as coisas um pouco de lado por enquanto. Você trabalhou tanto a vida toda, Nell. Já é tempo de descansar quando for preciso. Ele a ajudou a ficar de pé e a abraçou. Parecia ter sido há tão pouco tempo que ele era aquele garotinho que corria e enterrava a cabeça em seus seios macios para ser consolado. Agora, ela é que era pequena. Sua cabeça só alcançava seu peito e ele esperava que a estivesse consolando. Acho que ela vai ficar bem agora, disse ele para acalmá-la. Vocês Rentons são durões. Também vou escrever hoje para o capitão. Agora que a guerra por lá está chegando ao fim, talvez
ele possa ir a escutar e encontrar Bennett para nós. 3 semanas depois, Rufus voltou a Willowwind, dessa vez com um cavalo e uma charrete, para levar Hope e Betsy para ver sua mãe. Sentiu uma onda de prazer imenso quando Hope saiu animadamente, usando um chapéu vermelho gracioso, enfeitado com uma vistosa plume com Betsy aconchegada, sob o capote achadrezado vermelho. Rufus tinha vindo visitá-las várias vezes nas últimas 3 semanas, e embora Hope ainda não tivesse sabido de nada mais sobre Bennett, parecia apenas preocupada e tensa, não melancólica. No entanto, hoje ela parecia realmente bem outra vez, com seu sorriso vivo e boa cor. Um pouco magra talvez, pois Nell contara que ela não estava comendo muito bem, mas parecia muito melhor. Nell vinha logo atrás delas. Como sempre usava um avental alvo como neve por cima do vestido escuro e a touca enfeitada de renda de uso caseiro que lhe cobria todo o cabelo. Rufus saltou da charrete e tirou Betsy dos braços de Hope, fingindo deixá-la quase cair. Meu Deus, como você está ficando pesada. Não sei se Flash vai querer levá-la até lá. Ela é uma menina gulosa, sem dúvida, disse Nell cheia de carinho. E você cuide bem delas, Rufus, e traga-as de volta antes do anoitecer. É tão bom ver o sol de novo, mesmo que esteja muito frio. Hope saltou para dentro da charrete e estendeu os braços para o bebê. Toda aquela chuva que tivemos, não botei os pés aqui fora nos últimos 4 dias. Este pode ser o último dia de bom tempo antes de o inverno chegar, avisou Rufus. Os bebedouros dos animais estavam congelados hoje, de manhã, e todas as folhas das árvores já caíram. Foi sentar-se ao lado de Hope na charrete, agasalhou os joelhos dela com uma manta e puxou o capote um pouco mais para proteger o bebê. Então, cumprimentando Nell com o chapéu, estalou a língua para o cavalo e eles seguiram pela estrada. Hope se inclinou para fora da capota da charrete e acenou para Nell. Ela não está muito satisfeita por eu ir a Briargate. Há alguma coisa entre ela e sua mãe? Você sabe o que é? Rufus olhou de relance para ela e sorriu. Aposto que é apenas por causa daquela história de minha mãe não a apoiar quando você desapareceu. Não acho que seja isso, disse Hope pensativa. Ela não é de guardar rancor e, além disso, está muito mais feliz agora como governanta de Angus. Tem mais a ver comigo. Parece que não gosta da ideia de eu vir aqui visitar sua mãe. Nell ainda está presa às formalidades antigas, disse Rufus de modo despreocupado quando o cavalo entrou no trote. Ela não consegue aceitar o fato de sua irmã ir tomar chá com sua ex-senhora aristocrata. Então, preciso tomar muito cuidado para não ofender a senhora aristocrata com um comportamento inadequado e depois você tem que informar a Nell que eu fui um modelo de cortesia e respeito, respondeu Hope em tom divertido. Ah, Rufus, é tão bom estar ao ar livre. Estou bem de novo, mas Nell não está inteiramente convencida disso. A lembrança de Hope sobre a fase a que Nell se referia, com certo tato, como quando ela não era bem ela mesma, era muito nebulosa. Dora lhe disse sem rodeios que ela estava completamente doida, que se recusava a amamentar ou mesmo segurar Betsy, e que Nell ficou desesperada. Baixando o olhar para Betsy, envolta em xales em seus braços, Hope achava difícil acreditar que poderia ter feito tal coisa, mas lembrava uma sensação de estar se afogando numa espécie de pântano negro que a envolvia. Estranhamente, tinha consciência de que fora Rufus quem a puxara desse pântano com suas confidências sobre a própria infância, pois recordava a maior parte do que ele dissera naquele dia. Sempre o considerou tão afortunado que foi uma surpresa
descobrir que se sentia mal amado e rejeitado e que seus anos na escola tinham sido tão difíceis. Mais tarde, quando pensou quanto ele tinha trabalhado, desde a morte do pai, para dar uma vida nova a si próprio e à mãe, sentiu-se muito envergonhada. Seus medos com relação a Bennett não tinham diminuído. Na realidade, ficavam mais intensos a cada dia, sem notícias dele ou sobre ele. Entretanto, quando se sentia deprimida, pensava em todos os soldados mortos em combate, enterrados junto ao rio Alma e em túmulos não marcados em balaclava. Sabia que nenhuma das suas viúvas teria o consolo que ela tinha, mas estava certa de que, por mais desesperada que fosse sua situação, não abandonariam seus filhos. Ela podia contar com a sorte de ter tantos amigos e parentes em torno de si para apoiá-la e, por causa de Betsy, precisava se mostrar corajosa. No entanto, nem com a maior vontade do mundo era possível ser corajosa à noite, quando o medo de talvez ter que viver sem Bennett caía sobre ela como uma torrente escaldante. Muitas vezes era tão ruim que ela enchia a boca com o lençol para seu choro não ser ouvido. Podia ter a segurança de saber que Nell e o tio Abel nunca deixariam nem ela, nem Betsy desabrigadas, mas era de seu amor por Bennett que precisava para sobreviver. Todos os dias esperava pelo correio com inquietação. Chegaram mais 2 cartas de Angus, mas estavam cheias das notícias sobre a queda de Sebastopol, da entrada na cidade e a devastação que vira lá, pois ele ainda não havia recebido nenhuma das cartas de Nell, ou dela perguntando sobre Bennett. Hope escreveu ao quartel da Brigada de Fuzileiros em Winchester, perguntando se podiam lhe dar alguma informação, e ao Dr. Anderson no hospital de Balaclava, pedindo esclarecimentos sobre o que acontecera. Também escreveu várias cartas para Bennett em Scutari, esperando que o alcançassem. Era muito difícil redigi-las, pois, se ele estivesse vivo, mas muito doente, não queria preocupá-lo, demonstrando seus temores e ansiedades. Porém, ser forçada a escrever palavras superficiais e animadas sobre sua linda filha e sobre as notícias triviais de casa, quando em seu coração pressentia que ele nunca as leria, era quase impossível. Também havia momentos nos quais se sentia furiosa com a normalidade ao seu redor. Enquanto sua mente era atormentada pela dúvida de Bennett estar vivo ou morto, não parecia certo Nell perguntar o que ela gostaria de comer no jantar, ou se deveriam ir a Keynsham comprar material para um vestido novo. Os jornais continuavam a relatar a progressão da guerra. Sebastopol havia caído no dia 9 de setembro, o que indicava que a paz logo seria declarada. No entanto, o que exasperava Hope era todos só parecerem estar interessados em quem seria condecorado ou promovido. O governo aparentemente não fazia planos para os feridos, que nunca mais poderiam voltar a trabalhar, ou para as esposas e famílias dos homens que haviam morrido lá fora. Hope sabia que tio Abel estava pressionando todas as pessoas que pudessem dar informações sobre Bennett, mas até ele dissera de modo bastante incisivo que também tinha pacientes para atender. Ela amaldiçoava em silêncio o tempo que a correspondência levava para chegar à Inglaterra. As restrições da maternidade a impediam de ir a Winchester e exigir pessoalmente uma explicação do regimento. Dizia a si mesma que se tinham passado apenas 3 meses, desde a data em que Bennett escrevera pela última vez, o que na realidade não era tanto assim, mas para ela parecia uma eternidade. Eu realmente não sei como minha mãe vai aguentar este inverno, disse Rufus, enquanto passavam pelo vilarejo de Corston.
No ano passado, ela ficou paralisada com reumatismo. Passou muito tempo de cama e imagino que vai ser pior este ano. Deve ser uma vida muito árida para ela, disse Hope pesarosa, pensando nos dias em que Nell a vestia e arrumava seus cabelos e ela saía quase todas as tardes em sua carruagem para fazer visitas. Alguém aparece para visitá-la? Na verdade, não, ele suspirou. O reverendo Gosling vem e também os Warrens, mas suas visitas estão se tornando cada vez menos frequentes. Não posso culpá-los, pois ela às vezes é muito estranha e difícil. Eu sinto que deveria passar mais tempo com ela, mas como posso quando há tanto trabalho na fazenda? Ele virou a cabeça e sorriu para Hope. Mas não vamos falar de coisas sombrias. Temos que aproveitar ao máximo o dia de hoje, e mal posso esperar para lhe mostrar meus planos para as estrebarias. Dará uma casa de bom tamanho. E como o telhado está bom e a bomba d'água fica bem junto da porta, não vai custar muito. Matt, Joe e Henry se ofereceram para me ajudar. E Geoffrey Cowey vai fazer a carpintaria. Ele deve estar ficando velho, disse Hope, lembrando-se do homem que fizera os caixões de seus pais. Como vai a esposa dele? Ela foi muito gentil comigo quando minha mãe e meu pai morreram. Ainda engraçada como sempre, disse Rufus. Você provavelmente era muito nova, então para avaliar que pessoa interessante ela é, estar com ela é como receber uma dose de raios de sol. Mas o vilarejo está cheio de gente boa. Quando Bennett retornar, acho que você deveria voltar. Não temos médico agora, todos estão sempre reclamando disso. Hope gostou da maneira positiva como ele disse quando Bennett retornar. Eu gostaria muito, disse, imaginando morar em um pequeno chalé junto do Rocio, perto o suficiente para ir a pé até as casas de Matt e Rufus, e Betsy crescendo e fazendo todas as coisas que ela fazia quando criança. Estamos quase chegando, disse ele, quando passavam pelo poste sinalizador para Hunstred. Espero que minha mãe hoje esteja melhor. Quando saí, ela parecia muito satisfeita, porque ia ver Betsy. Tinha até colocado seu vestido mais bonito. Mas o humor dela é como o tempo, nunca se sabe quando vai mudar. Os temores de Rufus, de que poderia ser difícil lidar com sua mãe, pareceram sem fundamento, quando ela saiu da porta da casa e cumprimentou-os calorosamente. Hope reparou que ela tivera muito cuidado com a aparência. O cabelo estava arrumado quase tão bem quanto Nell costumava fazê-lo, e ela usava uma gola de renda creme em seu vestido negro de luto para alegrá-lo um pouco. Você não pode imaginar como fiquei animada com a perspectiva de ver seu bebê, disse enquanto os levava para dentro, para o ambiente aquecido junto ao fogo. Posso segurá-la? Talvez porque Hope já estivesse preparada para quanto sua antiga patroa se tornara prematuramente velha e magra. Dessa vez sentiu-se mais à vontade. Também a comovia a mulher estar ansiosa para segurar Betsy, e a recebeu em seus braços com todo o cuidado e prazer com que Nell e Dora o faziam. Hope ofereceu-se para fazer um pouco de chá enquanto Lady Harvey cuidava do bebê, e elas conversaram tranquilamente, enquanto Rufus saía por um tempo, para levar Flash à estrebaria e cuidar de algumas pequenas tarefas. Sinto muito sobre o seu marido, disse Lady Harvey, o rosto enrugado demonstrando verdadeira solidariedade. Mas não deve se preocupar, minha querida. Tenho certeza de que vai ter notícias dele muito em breve. Hope contou-lhe sobre as cartas que havia escrito e tudo o que tio Abel tinha feito. Evitou mencionar Angus por receio de abrir portas na mente de Lady Harvey, que seria melhor manter fechadas. Nessa visita, Hope até se sentiu capaz de deixar de lado
os acontecimentos impactantes ocorridos na casa do portão. Lady Hervey mostrou vários móveis, quadros e tapetes que tinham sido enviados de Sussex por suas irmãs. Às vezes, acho difícil imaginar que já morei em uma mansão, disse ela com bastante alegria. Os últimos anos lá não foram muito agradáveis. Costumávamos sentir muito frio. Pelo menos esta casa é quente e acolhedora. Mostrou a nova cozinha para Hope com orgulho e parecia absurdo que essa mulher, que raramente punha o pé na cozinha da própria casa, pudesse estar tão encantada com o fato de o fogão novo ter 2 fornos, ou que se vangloriasse de ter cozinhado em um deles um ensopado que ela tinha preparado sem qualquer ajuda. Já não sou uma cozinheira tão ruim, ela riu alegremente. A senhora Webb costumava vir do vilarejo me dar lições quando eu me mudei para cá. Um dia, botei um pudim de arroz no forno muito quente. O pudim queimou e fez uma bagunça terrível, mas estou melhorando a cada dia, sei até fazer bolos. Hope ficou impressionada. Imaginava que Lady Hervey fizesse muito poucas coisas por conta própria. Mas, pelo jeito, não era bem assim. Amamentou Betsy pouco depois e, quando a estava acomodando num cesto de roupa para dormir, Rufus voltou. Deu um sorriso largo, encantado ao ver que tudo ia bem. E Hope percebeu que ele antes estava convencido de que não seria assim. Depois que comeram um ensopado tão bom quanto os que Hope fazia, Rufus disse que eles precisavam ir ver as estrebarias. Já eram 2:30 e queria levá-la para casa antes de escurecer. Você virá novamente em breve? Perguntou Lady Hervey, tirando Betsy do cesto de roupa e aconchegando-a nos braços da mãe. Ela também ajeitou o chapéu de Hope e deu-lhe um tapinha no rosto como se fosse uma tia afetuosa. Sim, é claro que virei, milady. Hope beijou o rosto dela. Foi um almoço tão agradável e foi tão bom vê-la de novo. Talvez Rufus possa levá-la até Willowwind para passar o dia. Eu sei que Nell adoraria. Lady Hervey deu um sorriso feliz, por um momento parecendo-se exatamente como antes, quando Hope era menina. Bennet vai voltar para casa, insistiu ela. Eu sei que vai. Tente não se preocupar, minha querida. Isso foi realmente extraordinário, disse Rufus, enquanto caminhavam. Eu esperava que a minha mãe ficasse falando sobre suas doenças, ou se queixasse da tristeza de sua vida atual. Mal posso acreditar que ela tenha demonstrado uma consideração tão grande por você e Betsy. Ela nunca expressou muita simpatia por ninguém antes. Você contou a ela que eu estive louca por uns tempos? Perguntou Hope, zombeteira. Talvez tenha sido isso que a fez achar que temos algo em comum. Rufus riu. Não contei. De qualquer forma, você não estava louca, só deprimida. O que é bastante compreensível, tendo em vista que você deu à luz recentemente. Nas estrebarias, Hope decidiu deixar Betsy na charrete, enquanto olhavam em volta. Sob a capota embrulhada em uma manta, ela ficaria mais aquecida e segura do que no colo, e se acordasse, Hope estaria a poucos metros de distância. Tantas lembranças lhe vinham diante das portas pintadas de verde das cocheiras, agora cheias de bolhas e enegrecidas pelo fogo. Quando ela lavava panelas na pia da copa, avistava as estrebarias e via James cuidando dos cavalos ou tirando o estrume.
Lembrava-se de dar comida a Merlin e aos outros cavalos com Rufus, de subir para montar a sela de Sir William, quando James a enganchou na mureta de uma das baias, e de brincar de esconde-esconde com Rufus no alto do paiol de feno. Lembra-se daquele verão quente, quando minha mãe estava em Sussex, pouco antes de eu ir para a escola? Perguntou Rufus. Colocaram uma mesa e cadeiras aqui no pátio porque estava muito quente na cozinha, e Marta fez aquele licor de framboesa para nós. Hope sorriu. Aquele verão era uma de suas melhores lembranças, pois os dias eram tão longos e lânguidos, e todo mundo estava muito bem-humorado. Em certas noites, todos ficavam sentados ali no pátio da estrebaria, até bem mais de 10 horas, e ela e Rufus olhavam para as estrelas lá em cima e tentavam contá-las. Muitos dos paralelepípedos no pátio estavam quebrados e desconjuntados agora, e só o que restava da casa grande era uma camada de tijolo e pedra. Mas o degrau da porta da cozinha, onde tantas vezes Hope se sentara durante aquele verão debulhando ervilhas ou descascando batatas, ainda estava lá, como um monumento aos bons tempos. Nada se salvou da casa? Perguntou ela, incapaz de assimilar que a sala de estar ficava onde era agora o galinheiro, ou que a magnífica escadaria tinha sido completamente queimada. Panelas e frigideiras e só, disse Rufus pesaroso. E as estátuas do canteiro de rosas na frente da casa. Eu as vendi para um homem em Bath e guardei grande parte das pedras das paredes externas da casa. Mas os móveis, livros, pinturas e porcelanas foram todos destruídos. Não pensemos nisso, porém vamos entrar, porque quero lhe mostrar o que tenho em mente. Ele estava usando apenas o primeiro prédio das estrebarias para Flash e seu cavalo do arado. Nos outros 2 maiores, Rufus já havia retirado as baias e aberto um grande espaço vazio. Vou fazer a cozinha aqui, disse, andando por uma área de uns 2 metros quadrados. Depois, um corredor com uma escada para os quartos no andar de cima e a sala de estar adiante. Vou construir lareiras e chaminés na parede de trás. Tinham acabado de subir a velha escada dentro da estrebaria que levava ao giral acima quando ouviram um sino tocando. Rufus deu um gemido. É minha mãe. É o sino antigo na parede da casa do portão. Gostaria de nunca ter pedido que ela tocasse se precisasse de mim. Em seus dias ruins, ela toca 3 ou 4 vezes por dia. Desceram a escada e olharam para o caminho. Lady Harvey tinha voltado para dentro da casa. Às vezes, ela toca apenas porque perdeu alguma coisa, disse Rufus, franzindo a testa irritado. Mas é melhor eu correr lá e ver o que houve. Espere aqui. Realmente preciso da sua opinião sobre as janelas. E se eu deveria fazer a porta da frente indo direto para a cozinha ou para o corredor. Vou pensar nisso enquanto você vai lá, disse Hope. E é melhor se apressar, pode ser algo sério. Volte a tocar o sino se precisar de mim. Assim que Rufus se afastou, Hope voltou para dentro da estrebaria e imaginou o que ia querer, caso aquela fosse sua casa. A primeira coisa que lhe ocorreu foi que deveria haver janelas na parede externa, para deixar entrar o sol da manhã. Pensou também que Rufus deveria construir a chaminé e as lareiras no meio, com o fogão da cozinha de um lado, a lareira da sala de estar no outro, e assim os quartos no andar de cima ficariam mais quentes. Ouviu o som de passos nas pedras do lado de fora. Você foi rápido.
Subitamente sentiu um cheiro desagradável. Ela se virou e viu um homem na entrada da estrebaria. Era um mendigo, com roupas sujas e esfarrapadas. Ele era tão grande que bloqueou a claridade, e Hope não conseguia ver seu rosto com clareza. "Está procurando por alguém?" perguntou nervosa, pois a postura dele era visivelmente ameaçadora, e ela receou que ele tivesse ido ali procurar comida. "Sir Rufus volta logo." "Achei que tinha dito a você para nunca mais voltar aqui", disse ele, a voz rouca e engrolada. Ela soube de imediato quem era e seu sangue gelou. "Albert!" exclamou, ofegante. Aquele homem não se parecia com ele nem falava como ele. Porém, somente Albert diria tal coisa, e nenhum outro homem teria tamanho poder de assustá-la. Num instante de intuição, percebeu que fora por isso que Lady Hervey tinha tocado o sino. Ela devia tê-lo visto, talvez atravessando o campo ou saindo da floresta. "O gato comeu sua língua?" perguntou ele com a voz áspera. "Estou apenas surpresa por vê-lo. Ouvi dizer que se alistou no exército." Seu coração estava martelando no peito, porque era óbvio que o homem não se arriscaria a voltar ali a menos que estivesse mal intencionado. O mais provável era que pretendesse agredir Rufus ou Lady Hervey, pois não poderia saber que ela estaria lá. Na verdade, a não ser que estivesse escondido por perto durante todo o dia, observando a casa do portão, era provável que estivesse tão surpreso quanto ela, por estar em frente a frente outra vez. "Cale a boca", ordenou ele. "Vá para aquele canto." Ele veio em sua direção e ela o viu nitidamente. A boa aparência tinha desaparecido. Suas feições bonitas de antigamente agora estavam inchadas e entranhadas de sujeira. O cabelo, que sempre fora preto e lustroso, estava comprido, emaranhado e grisalho. Uma barba grisalha espessa cobria seu rosto e faltavam-lhe vários dentes. Ele se parecia com muitos dos homens embrutecidos que ela via no tempo em que vivia em Lewisham. Ela recuou, prendendo a respiração de tanto medo. Se ele estivesse fugindo desde que incendiara Briargate, não teria escrúpulos em matar mais pessoas. E Betsy estava lá fora na charrete. Se acordasse e chorasse, Hope sabia que ele não a pouparia. "Vá embora agora, Albert", disse ela com toda a calma possível, mesmo que suas pernas estivessem bambas. "Não há nada para você aqui além de mais problemas. Tenho um pouco de dinheiro que posso lhe dar." "Eu não quero seu maldito dinheiro", respondeu ele, a voz sibilante. "Dei a este lugar os melhores anos da minha vida e tudo foi destruído. Eu quero vingança." Os olhos escuros brilhavam como brasas e ela então percebeu que Albert havia enlouquecido. Ele nunca tinha sido um homem de muito raciocínio. Então Hope sabia que qualquer tentativa de adulação ou súplica não teria qualquer efeito. Ela tinha que lutar contra ele ou ser mais esperta. Se não o fizesse, ele a mataria, e ainda qualquer outra pessoa que se pusesse em seu caminho. "Eu não destruí nada", disse Hope, tentando desesperadamente ganhar tempo, enquanto pensava em um plano.
Era apenas uma criança que deu com algo que não entendia. Mantive a minha palavra. Nunca voltei aqui até algumas semanas atrás. Não contei a ninguém o que vi naquele dia na casa do portão. Com o canto do olho, viu um forcado encostado na parede à direita. Acha que estou querendo saber de você ou do que disse para alguém? Esbravejou ele ameaçador. Nunca me importei com nada, a não ser com o meu jardim, e tudo acabou agora. Derrubaram as árvores, meus canteiros foram estragados, mas você ajudou a destruir o que eu tinha. E por isso vai pagar. Agora vá para aquele canto para eu amarrar você. E aí esperamos até que o desgraçado do Lorde volte. Ela entendeu então que era Rufus que ele planejava matar, mas, como a encontrara ali, iria obrigá-la a assistir a Rufus morrer antes de matá-la também. Ele mexeu debaixo do casaco esfarrapado, puxando primeiro um pedaço de corda, depois uma faca. Volte para lá e fique de costas, ordenou. A visão da lâmina comprida e reluzente paralisou-a de pavor, pois no passado muitas vezes o vira abrindo um coelho. É boa e afiada, disse ele, passando a lâmina no dorso da mão e cortando os pelos para comprovar. Agora vá para lá. Ela recuou de novo, argumentando com ele o tempo todo, e a cada passo aproximava-se aos poucos do forcado. O homem estava mais pesado e mais lento do que 8 anos antes, e ela esperava que, em seu estado mental perturbado, não levasse em conta que Hope pudesse lutar contra ele. Onde você esteve todos esses anos? Perguntou ela, para ganhar tempo e sem querer de fato saber. Chegou a trabalhar em outro jardim? Como eu poderia trabalhar em algum lugar quando estava sendo caçado? Sou o melhor jardineiro da Inglaterra e fui forçado a viver como um vagabundo. Ladrões roubaram todo o meu dinheiro enquanto eu dormia. É tudo culpa sua e agora você vai pagar por isso. Por favor, Albert, implorou ela, sabendo que era vital convencê-lo de que estava indefesa e não tinha como apanhá-lo desprevenido. Deixe-me ir e nunca vou contar a ninguém que vi você. Vire-se para a parede, gritou ele, feche essa boca. Ela se virou, mas, ao fazê-lo, agarrou o forcado e virou-se para encará-lo, apontando-o para ele. Só o que tinha a seu favor eram os pés rápidos e ágeis. Sabia que se ele conseguisse agarrar o forcado, seria o fim. Para trás. Gritou avançando e, enquanto ele recuava, pulou ligeira para um lado. Venha! Pegue-me se puder. Estou morrendo de vontade de enfiar isto em você. Ela amaldiçoou seu capote pesado. Sabia que não teria forças para manter o homem longe por muito tempo. Mas, se o fizesse ficar de costas para a parede, poderia correr e golpeá-lo com o forcado ou pelo menos segurá-lo até Rufus voltar. Ela dançou ao redor dele como uma borboleta, dando estocadas e saltando para trás quando ele tentava agarrar o forcado ou atingi-la com a faca. Seu chapéu caiu, seu cabelo começou a despencar e várias vezes a lâmina da faca passou rente a seu braço. Ele estava ficando cansado, com a respiração arquejante, e os movimentos se tornavam mais lentos. Ela pensou que, além disso, ele devia estar com muita fome. Vamos, provocou-o. O que aconteceu com você? Muita bebida, não é? Ela mantinha o ouvido atento a Rufus, que com certeza estava se perguntando por que ela não teria ido para a casa do portão. No entanto, seu medo supremo era que Betsy começasse a chorar, pois, mesmo que Albert tivesse perdido a cabeça, certamente perceberia que um bebê era o refém perfeito para fazer com todos o que bem entendesse.
Suas danças e os golpes foram ficando cada vez mais acelerados, até que finalmente ela o colocou de costas contra a parede, e ela própria ficou de costas para a porta. Então, Betsy começou a chorar. Albert parou e escutou. Um sorriso escarninho retorcendo-lhe grotescamente os lábios. Então você tem um neném, disse, levantando a faca de forma ameaçadora. Ele poderia facilmente atirar-lhe a faca, mas Hope achou mais provável que fosse atacá-la com ela. Não ouse. Ela o preveniu, segurando o forcado com mais força. Hope começou a suar frio. Sabia que se não o impedisse de sair, ele iria direto para Betsy. Todo o ódio por esse homem que guardara dentro de si durante tantos anos veio à tona. Ele não iria colocar um dedo em sua filha. Ela teria que matá-lo para evitar que isso acontecesse. Você não pode me impedir, disse ele em tom zombeteiro, e deu um passo à frente. Ela sabia que o peso e a força contavam a favor dele. Bastaria ele atacá-la e ela seria jogada para o lado, como se fosse uma teia de aranha. Mas tinha que detê-lo. A vida de sua filha, a sua própria, e possivelmente a de Rufus e Lady Hervey também estavam em jogo. A imagem dos soldados da brigada de fuzileiros nos Heights, diante de Sebastopol, praticando ataques com baionetas, veio-lhe num instante à cabeça, e lembrou-se do sargento gritando para eles: é matar ou ser morto. Uma onda de fúria incandescente correu-lhe pelas veias. Que importância tinha ela ser menor e mais leve do que ele? A razão estava do seu lado e sua causa era muito maior do que a dele. Morra, seu canalha! Gritou e o atacou da maneira como vira os soldados fazerem. Atingiu-o no estômago e jogou todo o seu peso no forcado para pressioná-lo de encontro à parede, gritando como se estivesse possuída. A faca retiniu ao cair no chão. Os olhos dele se arregalaram com o choque. Os braços dele se agitaram no ar. As mãos instintivamente se moveram em direção ao forcado. A boca se abriu e ele emitiu um som áspero de agonia. Hope recuou, cheia de repulsa. Um soldado ferido certa vez lhe contara que podia matar quantos inimigos fosse com seu rifle e alegrar-se a cada vez, mas tinha pesadelos com os que matara com sua baioneta, pois vira seus rostos, sentira sua dor. Agora ela sabia exatamente o que o soldado queria dizer. Albert estava escorregando lentamente pela parede. As mãos ensanguentadas segurando o forcado e uma expressão agoniada no rosto. Um dia, sentada na igreja, assistira a esse homem se casar com sua irmã. Tinha cozinhado suas refeições, lavado suas camisas. Talvez nunca tivesse gostado dele. Era uma criatura detestável que havia amedrontado e aterrorizado Nell e ela própria. Matou Sir William e deveria ter sido enforcado por isso, mas ela estava horrorizada por ser capaz de matar. Uma onda de náusea a alcançou e ela cambaleou para a porta. Rufus vinha correndo pelo caminho carregando uma espingarda, seguido de perto por Lady Hervey,
Ele está lá. Hope conseguiu sair antes de vomitar. Tremendo da cabeça aos pés, ela de alguma maneira conseguiu chegar à charrete e apanhar Betsy. A menina parou de chorar de imediato, mas a sensação do pequeno corpo quente, pressionado contra o seu, fez as lágrimas brotarem nos olhos de Hope. Virou-se com o bebê em seus braços e viu Rufus e Lady Hervey parados na porta da estrebaria, olhando para dentro. — Ele está morto? Perguntou Hope. — Ainda não, disse Rufus com voz gélida, e espero que demore bastante antes que esteja.